Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, certo? Acompanhem direitinho a aula, peguem seu caderno, caneta, lápis e prestem atenção. Hoje nós vamos continuar a falar das funções oxigenadas. Basicamente, hoje nós vamos trabalhar duas funções oxigenadas, a função aldeído e a função cetona. Trabalhar a nomenclatura, os conceitos, nomenclatura e apresentar alguns aldeídos e algumas cetonas importantes que a gente utiliza, que a gente encontra no nosso dia a dia. Tudo bem? Acompanhe comigo. Então, funções oxigenadas. Nós trabalhamos já os hidrocarbonetos, que são os compostos orgânicos que apresentam na sua estrutura somente carbono e hidrogênio. E em seguida nós chegamos nas funções oxigenadas. Já trabalhamos álcool, já trabalhamos fenol. E funções oxigenadas, o nome já diz, são as estruturas que vão apresentar pelo menos um átomo de oxigênio, na sua composição. Acompanhe aqui na tela, estou colocando para vocês 4 funções oxigenadas. A função álcool, aldeído, que nós vamos trabalhar, cetona e ácido carboxílico. Em todas essas estruturas, a gente vai encontrar pelo menos um átomo de oxigênio fazendo parte. Então, função oxigenada. Vamos trabalhar agora a função aldeído, turma. Então, aldeídos são compostos que apresentam o grupo carbonila, e aí eu quero que você grave esse termo, carbonila. Anote no seu caderno, por favor. Então, o grupo carbonila na extremidade da cadeia, isto é, fazendo parte de um carbono primário. O grupo carbonila é o grupo C dupla O. Quando eu falo dupla, estou falando de ligação dupla. C, carbono, ligação dupla, oxigênio. Esse termo, ou essa estruturazinha, que é o grupo carbonila, ela vai aparecer em várias funções oxigenadas. Então, nós temos que estar atento à sua localização e com quem ele está combinado. Então, se eu tiver apenas o grupo carbonila, C+O, na extremidade da cadeia, ou seja, ligado, fazendo parte de um carbono primário, eu vou ter a função aldeído. Então, aqui alguns exemplos para vocês de aldeídos. Então, observe que sempre na extremidade da cadeia, a carbonila C+O irá aparecer, certo? Então, se a gente observar a carbonila C+O na extremidade da cadeia, sem pestanejar, a gente vai marcar, ou vamos ter identificado um composto chamado de aldeído. Alguns aldeídos importantes, nós temos o metanal, ou formol, ele é usado na conservação de espécies biológicas, certo? Então, ele consegue diminuir, desacelerar a questão da decomposição da matéria orgânica. Então, ele é usado como conservantes de cadáveres, de espécies biológicas. Essa é a estrutura do formol. O nome correto é metanal. Nós temos a acroleína, que é um aldeído volátil que se forma quando as gorduras da carne se decompõem pela ação do calor. Do que eu estou falando, turma? Eu estou falando do churrasco. Então, a acroleína ela vai ser formada lá no momento que nós estamos assando a carne, lá no churrasco. Então, um dos vapores que vai ser eliminado, que vai aparecer, ele vai conter essa substância, a acroleína. Cinamaldeído, principal composto responsável pelo odor e sabor da canela. Não sei se você gosta, as pessoas colocam lá na canjica, canela. Então, aquele cheiro ou o sabor se deve à substância chamada de cinamaldeído. Ou seja, é uma estrutura que é um composto
É uma substância orgânica e na sua estrutura nós temos a função aldeído. Tudo bem? Então, a gente já observa aí que o aldeído está muito ligado ao nosso dia a dia. Tudo bem? Bom, vamos falar agora da nomenclatura oficial. Então, nomenclatura são as regras para a gente dar nome ao composto. O nome de um composto orgânico, ele não vem assim de forma aleatória na nossa mente. A gente não vai dar o nome que a gente quer. Não vamos chamar de João nem de José. Existem regras, e essas regras são as regras de nomenclatura. Então, o grupo funcional dos aldeídos, ele está sempre localizado em uma extremidade da cadeia, já falamos isso, né? E é fácil a identificação da função aldeído. Por quê? Porque a carbonila vai estar sempre na extremidade da cadeia. De acordo com as regras da IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC é um órgão internacional que trabalha, estuda e nomeia as regras para a gente dar nomes aos compostos orgânicos. Então, de acordo com as regras da IUPAC, a terminação do nome do aldeído é -al. Então, a terminação -al ela vai caracterizar o composto aldeído. E o restante segue as regras normais, que nós já vimos nos álcools e vimos também nos hidrocarbonetos. Então, eu vou ter o prefixo, que é a quantidade de carbonos, vou ter o intermediário, que é o tipo de ligação, né? Ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla, e a terminação sufixo, essa sim, obrigatoriamente será -al, se o composto for um aldeído. Então, aqui como exemplo, eu tenho o CH3COOH, ou seja, eu tenho um aldeído com 2 carbonos. Então, o prefixo para 2 carbonos, et. A gente observa que entre os carbonos, turma, é ligação simples. Então, ligação simples, o intermediário é -an. E, como ele é um aldeído, a sua terminação é -al. Et mais -an mais -al, juntando etanal. Então, etanal é o aldeído de 2 carbonos. E o aldeído de 3 carbonos? Bom, o que vai mudar? A quantidade de carbonos. 3 carbonos, o prefixo é prop. Eu tenho entre os carbonos ligações simples, né? Vocês estão verificando, e a terminação -al, porque ele é um aldeído. Então, eu vou ter o propanal. Então, propanal é o aldeído de 3 carbonos. Show de bola. Mas, se aparecer 2 grupos carbonilas nas extremidades, pode acontecer. Por quê? Porque a cadeia ela pode apresentar pelo menos 2 extremidades. Então, eu posso ter 2 grupos carbonilas. Bom, uma estrutura com 2 carbonilas, né, uma em cada extremidade, logicamente, de 4 carbonos. Então, 4 carbonos, o prefixo but. Aí, a gente observa que entre os carbonos nós temos apenas ligações simples, -an. E, como nós temos agora 2 grupos carbonilas, né, um grupo carbonila, -al. 2 grupos carbonilas, dial. Butano-dial. Então, butano-dial é um aldeído de 4 carbonos, but, com 2 grupos carbonilas, um em cada extremidade. Bom, vamos ampliar um pouco mais, certo? Vamos agora falar de aldeídos que apresentam ramificações. Então, o que acontece? Eu preciso agora identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Eu preciso numerar essa cadeia principal. A numeração ela vai se dar a partir da extremidade que tem a carbonila. Nesse caso aqui, a extremidade é a extremidade direita. Então, da direita para a esquerda, eu vou seguir a numeração. Eu identifico, localizo a posição da ramificação. Né? Nesse caso, a ramificação, como eu destaquei para vocês, é o grupo metil. Né? E onde o grupo metil se encontra, turma? Se encontra no carbono 4. Então, no carbono 4 tem o grupo metil. Legal até aí? Vamos juntar, vamos combinar todas essas informações. Então, o nome vai ficar a posição da ramificação mais o nome da ramificação, 4-metil, porque no carbono 4 tem o grupo metil. A cadeia principal ela tem 5 carbonos, pente. Ligações simples entre eles, -an,
mais a terminação al, 4-metil-pentanal. Então, ramificado, eu vou numerar a cadeia, começando da extremidade que tem a carbonila, tudo bem? Numero, localizo a ramificação e identifico qual ramificação é, certo? Então, a posição da ramificação, mais o nome da ramificação, cadeia principal como um aldeído normal. E agora, se eu tiver uma insaturação, tem problema? Não, não tem problema, turma. Cadeia principal, eu vou numerar a partir da extremidade que tem a carbonila, ok? Localizo a posição da ramificação e localizo as posições da insaturação. Lembrem, a insaturação sempre vai estar entre dois carbonos. Nesse caso, ela está entre os carbonos 4 e 5. Vamos optar sempre pelo menor número. Então, vamos lá, olha só, ficou 2-metil, porque no carbono 2 eu tenho o grupo metil, 2-metil. A cadeia principal tem 5 carbonos, pente. A insaturação está entre o 4 e 5, então 2-metil, pente, 4-enal. Bom, falamos dos aldeídos, agora vamos falar das cetonas. Cetonas, não acetona, cetona. Cetonas são compostos que apresentam o grupo carbonila, sendo que a carbonila, nesse caso, ele é um carbono secundário. Ou seja, se é um carbono secundário, então ela vai estar entre dois carbonos. Então, quando a carbonila estiver entre dois carbonos, função cetona. Se a carbonila estiver na extremidade da cadeia, aldeído. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Então, alguns exemplos. Aqui nós temos a propanona, tudo bem? A propanona é o que nós conhecemos como acetona. Então, a acetona é uma solução diluída, uma solução alcoólica diluída da substância propanona, tudo bem? E ela é utilizada basicamente como um removedor de esmalte. E nós temos uma outra acetona que eu trouxe para vocês aqui, a 2,3-butanodiona, né? Que é a substância responsável pelo sabor da manteiga. Então, é uma acetona que vai apresentar dois grupos carbonilas. Bom, a nomenclatura oficial. Quais são as regras para a gente poder nomear oficialmente, chamar oficialmente um composto da função cetona? Então, de acordo com as regras da IUPAC, o sufixo utilizado para indicar a função cetona é ona. No caso do aldeído, era al. No caso da cetona, será ona, né? A terminação. Se a gente tem um nome e quer saber qual função lhe pertence, é só observar a terminação. Butano, terminou em O, é hidrocarboneto. Etanol, terminou em OL, ol, álcool. Etanal, al, aldeído. Propanona, ona, cetona. Então, a terminação ela vai nos dizer a qual função orgânica aquela estrutura pertence, aquele composto pertence. Então, para a gente nomear a cetona, eu vou seguir a regra prefixo, que é a quantidade de carbonos, né? Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec, né? Que vai indicar de 1 a 10 nessa ordem. O intermediário, que é o tipo de ligação, an para ligação simples, en para ligação dupla, in para ligação tripla, dien para quando tivermos duas ligações duplas, tudo bem? E a terminação ona. Então, 3 carbonos, prop, mais an, porque eu tenho ligações simples entre os carbonos, mais ona, propanona. Lá no outro exemplo, eu tenho 4 carbonos, but, ligações simples entre os carbonos, an, mais a terminação ona. Turma, é importante destacar aqui, ó, ligações simples. Mas, professor, eu estou vendo na tela uma ligação dupla. Você está vendo, graças a Deus. Só que a ligação dupla, nesse caso, ela não é entre carbonos, é entre o carbono e o oxigênio, que é a carbonila. Entre os carbonos, somente ligações simples, certo? Por isso, o intermediário an. Então, juntando tudo, butanona. Tudo bem, turma? Bom, nas cetonas, eu tenho uma situação particular.
A partir de 5 carbonos, né, a partir de 5 átomos de carbonos, 5 ou mais átomos de carbonos, a carbonila, a posição da carbonila pode variar, certo? Então, como a possibilidade da variação da posição da carbonila, eu preciso indicar onde ela está, eu preciso localizar essa carbonila. Tudo bem? Então, olha aqui, turma. Eu tenho aqui uma cetona de 5 carbonos, eu numerei a cadeia, a numeração ela começa pela extremidade, pelo lado mais próximo da carbonila. No nosso primeiro exemplo, é o lado esquerdo, da esquerda para a direita. E observo que no carbono 2 eu tenho a carbonila. Então, vai ficar pentan 2-ona. Pentan 2-ona. 5 carbonos, pent, an. Ligações simples entre os carbonos. 2-ona, porque a carbonila está no carbono 2. No próximo exemplo, né, nós temos a hexan 3-ona. Então, a hexan 3-ona é uma cetona de 6 carbonos, hex. Entre os carbonos, eu vou ter ligações simples, an. Agora, no carbono 3, hexan 3-ona. No carbono 3, nós temos a carbonila. Então, a carbonila, nesse caso, está no carbono 3, hexan 3-ona. Ona porque pertence à função cetona. Então, a partir de 5 carbonos, turma, eu preciso ficar atento. Eu preciso numerar a cadeia. Para quê? Para localizar e identificar a posição da carbonila. Porque no caso das cetonas com 5 ou mais carbonos, essa posição da carbonila pode variar. Uma cetona ramificada. Bom, eu vou precisar identificar a cadeia principal, tudo bem? Identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, eu vou numerar a cadeia, e aí o que vai me chamar a atenção, o que eu devo ter cuidado, é que a numeração vai começar sempre à extremidade mais próxima da carbonila, certo? Vocês têm que verificar se é o lado direito ou o lado esquerdo mais próximo da carbonila. No nosso exemplo, é o lado direito. Então, por lá, eu começo a numeração. Então, feita a numeração, eu observo que no carbono 5 eu tenho o grupo metil, 5-metil. A cadeia principal são 6 carbonos, né? X, 6 carbonos, X. Ligações simples entre os átomos de carbonos, tudo bem? No carbono 3, a carbonila, hexan 3-ona, porque eu tenho uma cetona. 5-metil, hexan 3-ona. Show, né? E se tivermos uma insaturação, né? Tiver uma ramificação e uma insaturação, sem problema nenhum. Nós vamos identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbonos, certo? Vamos numerar a cadeia, começando pelo lado mais próximo da carbonila, né? Nesse caso é o lado direito. Então, por lá eu vou começar a numeração. E feito isso, nós vamos localizar, nesse caso, as ramificações, porque nós temos aqui 2 ramificações, e a insaturação, que nesse caso é uma ligação dupla, certo? Lembrando, eu tenho insaturação, começo pelo lado mais próximo da insaturação? Não. A ordem para a numeração, a prioridade para a numeração é o lado mais próximo do grupo funcional, no caso da carbonila. Eu observo que no carbono 4 e no carbono 5 eu tenho 2 grupos metil, então 4,5 de metil. A cadeia principal tem 7 carbonos, hept, tudo bem? A ligação dupla está entre os carbonos 4 e 5, então 4-en. E a terminação 2-ona, 2 porque eu tenho a carbonila no carbono 2, ona por ser uma cetona, ok? Vamos recapitular. Funções oxigenadas do tipo aldeído. Grupo funcional, carbonila. Onde? Na extremidade da cadeia. Para a nomenclatura dos aldeídos, a terminação é -al. -al vai caracterizar os aldeídos. Se eu tiver um aldeído com ramificação ou insaturação, eu vou determinar a cadeia principal e a numeração vai começar pelo carbono da extremidade que tem a carbonila, no caso do aldeído. Função cetona, carbonila entre carbonos, né? Entre carbonos, ou seja, a carbonila como um carbono
secundário. Na nomenclatura, a terminação é ona. A ona vai caracterizar a função cetona. E se eu tiver uma ramificação em saturação, a numeração começa pelo lado mais próximo da carbonila. Compreendido? Obrigado, turma, e até a próxima.